nobres colegas vereadores, a todos os funcionários desta augusta casa, todos que nos assistem pela Rádio TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara, nos assistem pelas mídias sociais, meu cordial bom dia, desejando a todos uma excelente semana de muitas bênçãos e muitas realizações. Vereador Raulzinho, o assunto que me traz a este pequeno expediente não poderia ser outro. Eu acho que é o assunto que mais está pujante hoje na sociedade manauara e na sociedade amazonense, que é a questão da redução do imposto do IPI, que fere de morte a Zona Franca de Manaus. O que me causou estranheza é que quando da elaboração e da divulgação e publicação do decreto, todos nós, acredito que nesta casa, e todos os políticos do Estado do Amazonas, todas as pessoas, homens e mulheres de bem desse Estado, se levantaram e, no momento em que foi publicado, se levantaram contra o decreto, porque é algo que fere de morte a nossa economia. E assim mesmo, vereador Raif, algumas pessoas ainda tentaram demonstrar com que esse posicionamento de todos os políticos, de todas as pessoas da nossa cidade que pensam a economia da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, que isso fosse um movimento político. Isso não é um movimento político, não é um movimento partidário, não é um movimento eleitoral, é um movimento de sobrevivência. É a sobrevivência dos homens e mulheres desta cidade, desse estado e de toda a região norte. Senhor presidente, a Zona Franca de Manaus é a mola propulsora da economia de toda essa região. As cidades do interior do estado do Amazonas, que sobrevivem do repasse financeiro do governo federal, do governo estadual, sem a Zona Franca de Manaus, minguarão, não terão mais recursos para manter sequer o funcionalismo público. E pasmem, senhores, aqueles que acreditam que a redução do IPI é algo positivo para os consumidores do Brasil, do estado do Amazonas, de todos os estados, estão muito enganados, porque com essa redução, nós não só perderemos esses empregos aqui na Zona Franca de Manaus. Vereador Peixoto, esses empregos serão perdidos por toda a sociedade brasileira, porque aqui na Zona Franca existe algo que é o processo produtivo básico. O que é o processo produtivo básico? São regras que regem a produção industrial. Aqui não se montam motocicletas, não se montam monitores, televisores, não se montam ar-condicionados, pelo contrário, aqui se produz. Todo o processo produtivo básico está aqui atrelado dentro da Zona Franca de Manaus. Vereador Rodrigo, esses empregos não migrarão para o sul do país, porque no sul do país não há obrigatoriedade do processo produtivo básico. Não há essa obrigação esta constitucional, porque a Zona Franca está contida dentro da Constituição Federal. Este que é, e aí o vereador presidente Davi Reis disse, que é o programa ecológico mais exitoso do planeta. Ele não só é o programa ecológico mais exitoso do planeta, vereador presidente, como ele é o programa de desenvolvimento regional mais exitoso da história desse país. Porque, vereador Raif, vereador Everton, há um êxito enorme. Quantas e quantas famílias do Nordeste, do Sul do país, do Sudeste, da região Centro-Oeste, migraram e ajudaram a formar esta que é a nossa sociedade. E todos eles, a partir
do êxito da Zona Franca de Manaus. E aí, quando eu digo que nós, brasileiros, perderemos esses empregos, vereador Everton, é porque o processo produtivo básico não está atrelado, não está implícito dentro deste decreto. E, portanto, vereador Rodrigo, o sul do país não tem a obrigação, o sudeste não tem a obrigação de ter todas as etapas do processo produtivo de uma motocicleta lá. Podem importar direto da China e só montar em São Paulo, no Paraná, em Vitória, no Rio de Janeiro, onde quer que essas empresas possivelmente devem migrar, porque não ficarão aqui. Não se iludam. Nós vivemos num país capitalista. E o capitalismo, vereador Wallace, o capitalismo, essas empresas buscam lucro, que é algo comum, é algo normal para esse sistema. E não ficarão aqui para salvaguardar os empregos dos amazonenses, para salvaguardar os empregos dos brasileiros, não ficarão. E isso é muito prejudicial, não só para os amazônidas, não só para toda a região norte desse país, mas para o Brasil. Porque, a despeito de uma pseudo-economia nesses produtos, redução para o consumidor, nós perderemos mais de 300 mil empregos no Brasil, não só na região norte, não só na Zona Franca de Manaus. 300 mil empregos diretos. Quantas empresas que prestam serviços, que são empresas que circundam as empresas principais, multinacionais, aqui alocadas na Zona Franca de Manaus, vereador Everton? Essas empresas também não conseguirão migrar para o sul do país. Disso depende toda a economia da região norte do país. Toda a economia do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Então, eu me uno, senhor presidente, me uno a esta casa. Se é um sentimento que une a todos os políticos amazonenses, a toda a sociedade manauara, a toda a sociedade do estado do Amazonas, é o sentimento de defesa da Zona Franca de Manaus, com seus empregos, com sua produção, com processo produtivo básico amplo acontecendo todo aqui na nossa cidade, todo aqui nas cidades circunvizinhas da cidade de Manaus. Então, desde já, senhor presidente, vereador Peixoto, eu assino junto a esta casa essa moção de repúdio, me coloco à disposição no que Vossa Excelência e que esta casa achar conveniente para que nós juntos possamos lutar em união total pela defesa dos empregos dos nossos irmãos na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, em toda a região norte. É o que eu tinha a dizer nesse pequeno expediente, senhor presidente. Muito obrigado.